Olá pessoal, que tal fazermos aqui uma animação simples de câmera usando o movimento em espiral? Vamos entender como isso é prático aqui. Eu vou usar a versão 4.1, pode ser feito em qualquer versão. E eu tenho um objeto cúbico que vai ser a nossa referência aí para a câmera renderizar. Para poder criar, nós vamos usar a nossa câmera, a câmera que eu tinha ocultado aqui. E eu vou precisar resetar a posição dela. Vou usar o Alt G e o Alt R. Se vocês olharem pelo wireframe, a câmera está apontando para baixo. Aqui é suficiente para mim. Para fazer esse movimento espiral, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em Edit, Preferences, clicar em Addons e vou pesquisar os mods chamado Extra. Vocês vão ver que eu tenho um mod. Geralmente eu já deixo aqui marcado, porque eu posso utilizar posteriormente, tá? Tanto curva como o Mesh eu vou deixar habilitado. Bem, para colocar a nossa espiral, para fazer o movimento que eu quero, eu vou vir aqui em Add, como se trata de uma curva, porque eu vou fazer um caminho da câmera a partir de uma curva. Eu venho aqui na categoria curva e vou buscar a opção chamada Curve Spirals. Eu vou usar essa função aqui chamada Archimedia. Ela foi adicionada, eu vou abrir as propriedades aqui no canto inferior esquerdo. Eu vou fazer com que ela dê apenas 3 voltas. E aqui eu vou precisar controlar o raio para fazer essa espiral mais aberta e vou controlar a altura para fazer a câmera fazer esse movimento que vem daqui de baixo até em cima, apontando para o objeto cúbico. Agora que eu já criei aqui a curva, eu volto para o modo Object Mode e aqui eu vou selecionar a câmera e vou aplicar nela um Constraint, clicando aqui em Constraints Property. Vou adicionar o Follow Path, que é aquele constante que permite fazer a câmera ou qualquer objeto seguir uma curva. Clico em Follow Path. Quem é o objeto que vai ser o alvo aí? Vai ser a curva, que é o Spiral. Então eu posso selecionar aqui Spiral, ou então, com conta-gotas, eu venho e seleciono a espiral. Eu preciso agora fazer essa curva ser posicionada no ponto inicial da nossa espiral. Então eu venho aqui em Follow Curve. Ela é colocada bem aqui, ó, nessa pontinha, que é o início, e vou gerar aqui uma pequena animação nela, um Animate Path. Se eu der um player, vocês vão ver a câmera fazer esse movimento em espiral. Mas o detalhe é que eu quero que ela aponte para esse objeto que está aqui embaixo, que é o cubo. Com ela selecionada, eu vou voltar à visão sólida, eu vou adicionar um outro constraint aqui. Vou, por enquanto, fechar as propriedades desse constraint e vou adicionar agora o Track To. E aqui eu vou estabelecer para quem que eu quero que a câmera aponte. Então eu seleciono o conta-gotas e seleciono o cubo. Agora eu tenho no movimento a câmera sempre apontando para o cubo. E aí, como é que eu consigo ver um efeito interessante? Olhando pela vista de câmera, com ela selecionada, eu clico aqui em Camera View. É essa visão que a câmera tem inicialmente aí do objeto cúbico. Se eu der um player, vocês vão ver o efeito da câmera pegando e capturando a nossa cena de forma precisa aqui na área principal. Então, do início até esse ponto ela está na espiral e depois da espiral ela começa a fazer um movimento livre, fazendo esse efeito interessante que vocês podem utilizar para algo que vocês queiram fazer aí dentro do projeto de vocês. Espero que você tenha captado bem essa ideia e a partir daí você cria, através de outras curvas, efeitos interessantes da câmera pegando um determinado objeto aqui em cena. Bom proveito e um forte abraço.